dia. Começa agora o nosso programa Tudo Posso. Na nossa culinária tem bolo salgado, que é uma alternativa super bacana para você receber aí agora em tempos de Copa, receber amigos no final de semana, enfim, ter a vida muito mais facilitada com uma coisa que vai surpreender e eu tenho certeza, deixar a sua vida muito mais fácil. E também tem desfile de óculos infantil. E por falar em óculos infantil, nós vamos falar também sobre saúde. Mas de que forma? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria afirma que a visão é um dos mais importantes sentidos que relacionam a criança com o meio ambiente. Qualquer anormalidade ocular pode sim ser prejudicial, como uma anomalia congênita, uma cicatriz ou mesmo um problema de visão não corrigido, que poderá levar a uma dificuldade no aprendizado e no relacionamento social. Como a criança não tem parâmetros para comparação, ou seja, não sabe que sua visão poderia ser mais nítida, ela pode ser avaliada nos primeiros meses de vida. A Organização Mundial de Saúde estima em 500 mil o número de crianças que ficam cegas todos os anos, e a maioria ainda no primeiro ano de vida. Agora, como perceber se o seu filho precisa de óculos ou apresenta alguma dificuldade visual? Para falar desse assunto, eu recebo o oftalmologista do Hospital Lefort, doutor Marcos Cezelina. Bom dia, doutor. Prazer recebê-lo no nosso programa. Bom dia. E um assunto que, com certeza, as mães ficam preocupadas, né? Porque sem dúvida. Realmente a gente não tem uma noção do que a criança está enxergando, se está enxergando. Então, como que a gente consegue reconhecer isso? Essa é uma questão muito importante, na verdade, porque muitas vezes não dá para saber que a criança está enxergando mal. Como você mesmo falou agora há pouco, a criança não tem parâmetro, então ela não sabe... Se aquilo é o certo ou não. E ela se adapta, a criança se adapta muito facilmente a qualquer alterações que ela tenha. Então, muitas vezes uma criança tem um comportamento absolutamente normal e passa desapercebidamente uma baixa de visão. Mas existem algumas coisinhas que os pais podem prestar atenção e eventualmente suspeitar de um problema de óculos, por exemplo. Logo que a criança nasce, ela não consegue enxergar bem. A visão é ruim e a criança não tem coordenação dos olhos. É isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, nasceu, a gente faz o tal do exame do ouvidinho, então a gente vai saber se tem um problema ou não. Com a visão, a gente não vai ter essa alternativa. Existe um exame hoje que é feito teoricamente em toda a maternidade, que é o exame do reflexo vermelho. O pediatra mesmo, ele através de uma lanterninha consegue bater a luz na pupila das crianças. A pupila é a tal da menina dos olhos, né? Aquela bolinha pretinha que tem no meio. Ali, na verdade, é um orifício por onde a luz entra no olho de todo mundo. Uma criança que tenha uma transparência em todos os meios ópticos do olho, essa luz bate na retina, que está no fundo do olho, que é vermelha, e reflete. Então fica aquele olho vermelho, fica aquele olho de gato. Né? Muitas vezes a gente tira uma fotografia e vê aquele reflexo vermelho. Sim. Isso é normal, é saudável. O problema é quando você tira uma foto, por exemplo, e um olho tem o reflexo vermelho e o outro não tem. Esse que não tem pode ter algum problema. Ele pode ter algum problema. Então, esse exame do reflexo vermelho é feito já na maternidade, teoricamente, em todas as crianças. Mas, como eu estava dizendo, as crianças não têm essa coordenação e têm uma visão ruim. Então, elas, até os 3 meses de vida, é muito difícil avaliar o comportamento. Mas dos 3 meses em diante, a criança começa a seguir objetos. Então, se você apresenta alguma coisa interessante, colorida ou luminosa, um bichinho, na frente dos olhos, a criança vai, de alguma forma, seguir. Então, isso é normal. Isso que toda criança deveria fazer a partir dessa idade. Se alguma criança não faz isso, pode ser um número grande de problemas, dentre eles um problema de óculos. Né? Então, esse já é um indício. Agora, tem também aquele comportamento clássico da criança que assiste televisão muito colada na tela. Isso pode ser apenas um comportamento normal da criança, porque ela quer ver mais detalhes. Curiosidade, quer ver as cores mais vivas, ver mais detalhes, ou ela se aproxima porque de uma distância maior ela não enxerga, então ela tem que colar na televisão para poder enxergar bem. Então essa é uma outra forma de suspeitar, né, que a criança tem uma baixa visão. E tem mais uma coisa importante, o rendimento escolar pode ser afetado por uma baixa visão, porque se a criança está enxergando mal de longe, ou mesmo mal de perto, por algum tipo de problema de óculos,
ela perde o interesse. Então a professora está falando, escrevendo, não está enxergando, está difícil, ela vai conversar com o amigo, não consegue prestar atenção. Então um baixo rendimento escolar ou uma queda no rendimento escolar também são sinais que podem fazer os pais pensarem que a criança não está enxergando bem. Tá. Qual é o momento que existe uma idade, olha, está na hora de eu levar, por exemplo, começou a vida escolar, qual é a hora certa para a gente levar a criança ao médico? Sim, essa é uma pergunta importante. Como eu falei, é difícil muitas vezes identificar uma baixa visão. E principalmente se a criança tiver um problema em um olho só. Porque o outro olho compensa. A pessoa tem uma vida normal. Tanto é que para você tirar uma carta de motorista, você precisa apenas ter um olho bom. Você não precisa ter, você pode ser cego de um olho, não ter uma prótese. Eu já ouvi histórias de pessoas que literalmente as próprias pessoas não detectaram isso. Isso que eu ia chegar. Cego de um olho e acaba não percebendo, passa uma vida Passa a vida. Não, é frequente no consultório. O paciente vai fazer uma consulta pela primeira vez aos 35 anos e no momento que você tampa um olho para medir a visão de um olho sozinho, a pessoa não enxerga nada. Ela descobre naquele momento que enxerga mal de um olho. Então, por isso que é importante o exame precoce. Então, a gente consegue, além desse exame que eu falei ao nascimento do reflexo vermelho, eu acho que uma idade boa para fazer o primeiro exame, se não houver nenhuma suspeita de algum problema, é entre 6 meses e 1 ano e meio de vida. Já? Nessa idade, a gente pode confirmar esse reflexo vermelho que deve ter sido feito inicialmente e já consegue fazer um exame de óculos. Já com essa idade? Com essa idade. A gente consegue fazer um exame grosseiro de óculos. E o importante é saber que os dois olhos sejam simétricos. Porque, na verdade, toda criança normal é hipermétrica. Tem um tipo de grau que não afeta em nada a visão, porque a criança consegue internamente fazer um ajuste do foco e enxergar bem. O problema é quando uma criança tem, por exemplo, 5 graus de hipermetropia no olho e 1 grau de hipermetropia no outro. Tem uma assimetria. Sim. Esse é um dos maiores problemas. Por quê? O cérebro, ele está aprendendo a enxergar ainda, ele não sabe enxergar. Ele percebe que a imagem de um olho é mais nítida do que o outro. Sabe o que ele faz? Ele direciona toda a sua atenção para aquele olho de menor grau. Então, todas as conexões, as sinapses, as relações entre os neurônios do córtex cerebral responsável pela visão vão se direcionar para aquele olho bom. Então, ele esquece o outro olho praticamente. Não exercita. Não exercita, exatamente. É um exercício cerebral. O olho é normal, ele tem um pouquinho de grau, ele poderia enxergar bem, mas o cérebro não aprende. Automaticamente vai para um caminho mais fácil, coisa, exatamente. E aí descobre isso mais tarde, não tem o que fazer. Esse olho que não desenvolveu a habilidade de enxergar durante os primeiros anos de vida, não aprende mais. Ele poderia ser trabalhado, por exemplo, se tivesse exatamente, se ele vai ao consultório nessa idade pequena, de 6 meses, rapidamente a gente consegue reverter. Corrige. Mas muito rápido. Com crianças corrige, porque a gente pensa assim, depois que você começa a usar óculos, só piora, você vai aumentando o grau. No caso de criança, você pode... Não, mas vamos lá, é outra coisa que eu estou falando. Veja bem, eu estava falando de uma assimetria de grau. Sim. Então, no momento que identifica que tem uma assimetria, o que precisa fazer? A gente prescreve os óculos e vai tampar com um oclusor, com um adesivo na pele, o olho melhor, vamos dizer, o olho de preferência da criança. Daí o cérebro começa a perceber que tem um outro olho também. Mas crianças pequenas assim, em uma semana, se você tampar um olho uma semana, ela já começa a enxergar muito melhor com o outro olho do que com esse que você tampou, em uma semana. Rápido? Rápido, beleza. Rapidíssimo. Aí a gente alterna, prescreve óculos, daí a gente observa se a criança está enxergando bem com os dois olhos e pronto, resolveu. Se for fazer isso depois de 7 anos, esse olho, que a gente chama de olho preguiçoso ou amblíope, não tem mais o que fazer. Agora, essa outra coisa que você tocou, isso é um mito. Isso é um mito, é bom esclarecer aqui, porque as pessoas têm essa noção, como você disse, que usar os óculos algumas pessoas acham que usando os óculos vai evitar que o grau aumente, ou se começou a usar óculos não consegue mais parar depois. Outras acham que se usar o óculos o grau vai regredir. O que é mito, o que é verdade, então? Olha, o grau que a criança for ter na vida adulta, ela terá de qualquer jeito. É mesmo? Vai ter... Não importa o que ela faça. Se ela não usar nada, se usar lente de contato ou óculos, o grau será o mesmo na vida adulta.
A diferença é que se a criança precisa ter um grau alto, enxerga mal, vai mal na escola, tudo mais, se ela usa o óculos, ela tem outros ganhos, ela enxerga bem. Então ela vai ter um melhor desenvolvimento escolar, vai, sei lá, se interessar mais pelo mundo, tudo mais, vai ter um desenvolvimento até psicológico e a sua inteligência até vai se desenvolver mais, porque ela enxerga bem. Mas para o olho dela, não muda nada. Ela usa o óculos, enxerga bem, ela tira o óculos, ela é igual ao que ela seria se ela nunca tivesse o óculos. Isso é importante se ter noção de que não adianta, o óculos não vai curar nada, ele só vai dar um conforto, uma qualidade de visão boa. Não tem isso, tipo, por exemplo, nessa idade aí, de 5 a 7, se eu usar, depois eu posso não precisar mais usar. Isso pode. Isso pode. Eu ia perguntar, doutor, o que aconteceu comigo. Isso, aconteceu, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu usei, vamos dizer, não lembro a idade, eu sei que era pequena e usei o óculos. Depois passei a minha vida inteira, nunca mais precisei usar e tive uma visão excelente. Existe uma chance de que os óculos tenham sido bem prescritos. Não vou falar mal do seu oftalmologista, mas existe uma chance de que você tenha tido necessidade de usar os óculos. Que nem eu falei anteriormente, todas as crianças normais são hipermétricas. Agora, quando tem uma hipermetropia muito alta, por exemplo, a criança tem 7, 8 graus de hipermetropia, às vezes o médico prescreve 2 ou 3 para descansar um pouco os olhos da criança. Porque quando ela faz muito esforço visual, nesse tipo de caso, grau alto, ela pode ficar estrábica também. Então você prescreve os óculos para evitar o estrabismo e de relaxar a criança, ela tem um desenvolvimento normal. Mas a hipermetropia, naturalmente, ela diminui com o crescimento. Então, um milímetro do olho que cresça são 3 graus a menos de hipermetropia. Então é natural que a criança, ao longo da adolescência, vai sumindo a hipermetropia. E é muito comum a gente ver prescrições em crianças de 5, 6 anos, de 1 grau, 1 grau e meio. Isso, e a criança tem 2 ou 2,5, ela jamais precisaria ter usado aquele óculos. Porque ia corrigir naturalmente. Isso é... coisas do passado. Não, até hoje a gente encontra. Ainda acontece. Até hoje ainda acontece encontra, isso. Ou por má fé do oftalmologista, ou talvez por desconhecimento. Mas, enfim, então, pelo menos existe essa esperança. Olha, usou 1 grau, mas naturalmente vai corrigir. Mesmo que eu não tivesse usado o meu óculos, hipermetropia iria corrigir na adolescência. Corrigir na adolescência ou diminui bastante. Pode até ser que sobre um pouquinho de hipermetropia, mas que nem eu falo, o que você teria na sua vida adulta, você iria ter de qualquer forma, independentemente dos óculos. Isso não ia mudar de jeito nenhum. Não ia mudar de jeito nenhum. Agora, existe alguma atividade que pode ser prejudicial? Isso também é um outro mito, eu acho que é importante falar. Hoje é dia de mitos e verdades. Não tem nada que você possa fazer para estragar os seus olhos. Então, essa história nem aquela história do avião. Avião, olha, tá ônibus, no avião, vai subir, o avião tá lá e não vai ler porque de escola vai não lê porque você tira o estresse. Também não tem, pode ler sossegado. Pode ler no escuro, pode ler no ônibus, no carro, no avião. Certeza, isso, doutor, porque olha só, tem gente que fica assim, principalmente hoje a meninada fica no computador aí até altas horas e costuma ficar só com a luz do computador, com a luz apagada. Isso não muda nada. Não muda nada. Assim, em condições ruins de leitura, a pessoa... Nem numa idade mais avançada. Aí pior ainda. Mas em condições ruins de leitura, o que acontece é que a pessoa precisa fazer mais força para enxergar. Ela precisa se concentrar mais. Isso eventualmente pode dar uma dor de cabeça depois, um cansaço. Não mais que isso. Só isso. Não vai mudar, vai me dar problema, eu vou ter que usar 1 grau mais alto. De jeito nenhum. É lenda também. Lenda total. Então, se tiver que usar óculos, vai usar de qualquer jeito. Vai usar de qualquer jeito. Não vai mudar se o seu comportamento, a sua atividade não muda. Pode andar no avião, pode ler no avião, pode ler no carro. À vontade, não tem nada que você faça que as pessoas vão criando para inventar uma desculpa para o óculos, é isso? Você sabe, até comentando para terminar, as mães falam o seguinte, brigam com os filhos para eles saírem de perto da televisão. Né? Não assiste televisão de perto que vai fazer mal para o seu olho. Isso. A criança cola na televisão, assiste, daí ela resolve levar ao oftalmologista. Aí o oftalmologista vê que a criança está míope, por exemplo, e precisa de óculos. Tá vendo? Daí ela fala, tá vendo? Mas, na verdade, a criança se aproximou da televisão porque ela era míope, ela não enxergava. Então, ela teve que ir até lá perto para enxergar. Não foi a televisão. Não é o contrário, exatamente. Exatamente. Que bom, obrigada pela informação. E é bom que a gente possa ter esse conhecimento, né? Que se criam todas essas lendas aí no nosso dia a dia. Então, você pode fazer suas atividades normalmente, mas sempre procure um profissional competente para poder avaliar o seu caso, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui. Obrigada.
Bom, daqui a pouquinho você vai ver um desfile de óculos, claro, para você ter uma opção super bacana para ficar bonito de óculos também. A gente volta já.